pandemia de Covid-19 no ano de 2020 trouxe vários desafios para seu entendimento e para predizer seus desdobramentos. Os principais desafios incluem monitorar sua taxa de contaminação, velocidade de expansão, grupos vulneráveis, entre outras informações. Esse conjunto de informações era fundamental para se saber quando a pandemia teria atingido suas taxas mais elevadas de novos casos e óbitos, e também quando começaria a redução dessas taxas e em que ritmo essa redução se daria. Dessa forma, o conceito de onda se popularizou por tentar explicar esse processo. Para melhor compreensão, vamos imaginar a propagação de uma onda em meio líquido. Se observarmos o seu formato, duas características se destacam, que é a formação de uma crista e, em seguida, a formação de um vale, com suas amplitudes e frequências características. Essas características vêm sendo utilizadas para tentar explicar e prever o comportamento da pandemia em países e cidades, bem como sendo utilizadas como ferramentas para auxiliar na tomada de decisões não farmacêuticas a fim de conter o avanço do vírus, como as quarentenas, as interrupções temporárias em setores econômicos e sociais e até mesmo o lockdown em casos mais críticos. Tais medidas impactam diretamente na economia, no âmbito social e na liberdade dos indivíduos. Por isso, quanto mais curta e precisa for a intervenção, mais adequada ela será. Além do conceito de onda, que tem sido muito usado durante a pandemia, a predição de sinais, dados e informações de ambientes orgânicos ou não pode ser descrita por outro conceito, que não seja utilizando a teoria de ondas, a fim de se adequar melhor à situação apresentada. A teoria do caos, desenvolvida pelo meteorologista Edward Lorenz, sugere que mudanças aparentemente irrisórias no início de um determinado evento podem gerar mudanças profundas no futuro. Para exemplificar, vamos fazer uma alusão. Dessa vez, imagine a predição climática ou de temperatura de uma região ou cidade. Esses fenômenos sofrem influências múltiplas e simultâneas, principalmente a longos prazos, o que torna sua predição extremamente complexa e desafiadora. Portanto, a teoria do caos, que lida com respostas e movimentações temporais não lineares, se mostra mais adequada para responder a esse desafio de predição em fenômenos como o clima. Pensando no cenário de contaminação e óbitos por Covid-19, essa teoria pode explicar melhor o comportamento desses eventos, uma vez que eles sofrem influências de múltiplos fatores e muitas vezes simultâneos, que estão relacionados desde estratégia de enfrentamento da pandemia por cada país, até hábitos da população, renda, classe social, cultura, escolaridade e outros. Observando os valores da expansão da Covid-19 em alguns países e cidades, é difícil identificar um padrão no comportamento desses dados. Dito de outra forma, não há padrão que possa sugerir se temos ou teremos ondas ao longo da evolução da pandemia. Vamos observar esses gráficos. Os gráficos nos ilustram 3 contextos geográficos. O primeiro mostra 5 dos maiores países: Índia, Estados Unidos, Brasil, Canadá e China. O segundo mostra 5 estados europeus que compartilham o mesmo espaço geográfico no continente: Espanha, Alemanha, França, Suécia e Itália. O terceiro mostra 5 países ou territórios localizados em ilhas: Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Japão e Islândia. Em nenhum desses cenários, a pandemia se propaga em formato de ondas. No caso do espaço europeu, ainda que o primeiro pico se assemelhe a uma onda, os demais não seguem o mesmo formato. No caso das ilhas, o espaço mais restrito nos permitiria esperar maior regularidade na expansão da pandemia. Ainda assim, não observamos movimentos regulares em formato de onda nesse contexto. Alguns desenvolvimentos iniciais da pandemia nos levaram a pensar em ondas. Os movimentos subsequentes, por outro lado, não mostraram que a noção de onda terá a capacidade preditiva para descrever os próximos movimentos da pandemia de Covid-19. Essa dificuldade preditiva pelos meios e métodos convencionais nos leva à necessidade de recorrer a métodos ou teorias menos usuais no campo da epidemiologia, o que as torna virtualmente desconhecidas fora de certos círculos. Recentemente, por exemplo, um artigo usou a teoria da catástrofe para descrever a expansão ou formas de contágio observadas na Covid-19. Outro artigo modelou de forma criativa informações e características populacionais da cidade de Berlim, capital da Alemanha,
para fazer inferência sobre a expansão da Covid-19 na cidade e trouxe reflexões sobre as características da expansão da Covid-19 no país. Na próxima semana, vamos apresentar outras características da expansão da Covid-19 em diferentes cenários e contar com a participação de alguns especialistas. Eles nos ajudarão a entender esses desdobramentos, os conceitos associados a eles e seus efeitos na saúde e na vida social das populações. Não percam!